meio no imaginário, meio na ilusão de que quem controla o jogo é quem somente tem a bola. Mas você pode controlar também o teu oponente sem ela. Muitos deles, às vezes, jogam garrafa, taca fogo, chuta copo. Aí você chega aqui e faz, pô, vou pegar o meu 8, joga aqui, entra aqui e tal. Primeiro trabalho do Guarani para esse agora, há trocas. E aí o futebol ele vai ficando mais pobre, mais feio. E isso vai virando uma bola de neve. Mas ali no esporte, cara, eu apanhei bastante. Mas em momento algum eu falei do clube. Meu povo, tudo bem aí com vocês? Olha, a gente está aqui trazendo mais uma entrevista no Cast FC. Muito obrigado por acompanhar. Aquele nosso pedido de sempre para você se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar esse conteúdo, ativar aí o sininho para receber as notificações. Lembrando que temos também o canal de corte com os melhores momentos das entrevistas. Fique à vontade também para acessá-lo, para se inscrever e para compartilhar o nosso conteúdo do Cast FC. Bom, hoje a gente está aqui no centro de treinamentos do CRB e vamos conversar com o técnico da equipe regatiana, com Humberto Loser. Tudo bom, Loser? Prazer. Mais uma vez tá conversando contigo, né? No passado lá no esporte a gente bateu um papo e hoje agora num outro estado e num clube diferente. Obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço, né, a oportunidade, novamente falar de futebol com você, aquela oportunidade, você e o Cabral, foi um programa bem bacana, um bate-papo legal, então eu fiquei feliz quando eu recebi o convite, então de imediato, após eu atendi, porque eu sei do conteúdo que você tem, a paixão que você tem com o futebol, então tenho certeza que vocês irão se deliciar daquilo que a gente for conversar aqui, então bate-papo legal, falar de futebol, falar de vida, falar da nossa trajetória, e conto muito com vocês aí. Um grande abraço a todos vocês que nos assistem. Boa. Vamos começar então pelo atual momento, né? CRB, num início de temporada, você iniciando um trabalho, isso faz toda a diferença para o treinador, né? Em termos de peça, em termos de ajuste, de sistema de jogo. E é um trabalho que começou muito bem, né? Nesse início de temporada, Luzer. É verdade. Comissão, né? Todos os treinadores sonham justamente com isso, né? Você ter a possibilidade de montar, de participar, né? Da uma montagem, iniciar uma pré-temporada, mesmo que a gente teve um período menor do que aquilo que a gente desejava, mas tiramos muito proveito. Foi de grande valia o período que nós tivemos aqui de 10 dias. Claro que teve a paralisação ali para as festas de final de ano. E depois tivemos um período também em Recife, né? No Retrópolis, onde a gente pôde ali fazer mais um período de integração, de colocar nossas ideias nas sessões de treinamento, controlar a alimentação, controlar o descanso dos atletas, interagir em tempo integral junto com os atletas. Então, foi um ganho. Iniciamos aí bem, mas sabendo que temos muito a evoluir, essa equipe tem muita margem de crescimento. Em cima disso que a gente tem trabalhado arduamente. Fizemos 6 jogos em 16 dias, isso gera um desgaste muito grande. E a gente sabe da cultura do nosso futebol, que você precisa também do resultado, mas você não pode simplesmente só jogar pelo resultado, porque você não faz um alicerce, você não constrói uma base mais sólida, e isso acaba te prejudicando lá na frente. Então a gente entendeu, mesmo sabendo, correndo o risco, né, de algum momento do resultado não vir, mas acreditar na nossa convicção, na ideia que foi implantada, esse engajamento, o comprometimento que esse grupo de atletas tem tido com o CRB. Então, isso tem nos ajudado bastante a esse processo de evolução contínua aí. Então, a gente está feliz com os resultados que a gente tem conquistado até esse momento, mas sabedor também que a gente tem muita coisa para ajustar, muita coisa para evoluir, e a gente está no caminho. Então, o futebol é todo dia você tendo que provar o seu melhor, todo dia levar para dentro de campo a sua melhor versão, e aqui, graças a Deus, a gente tem conseguido, de fato, se apaixonar pelo processo de trazer todos os dias a nossa melhor versão aqui para poder estar evoluindo. Bom, e é um começo de ano, né, para os clubes do Nordeste, que é um calendário, como vocês citou, muito intenso, né, porque tem Copa do Nordeste, estadual e chegando Copa do Brasil também. Então, assim, é difícil de você manejar isso, né, no teu elenco, porque você, por mais que todo técnico queira ter um 11 titular, não dá para ser assim nesse começo, né? Não, e nem pode também, né, Raposo? Porque hoje, ainda mais agora, né, com
com o término da Copa do Mundo, né? Então, o que trouxe também de novidade? O acréscimo, né? Então, vários jogos com acréscimo de 8, 10 minutos. Então, isso já aumenta o tempo de jogo também. E a outra questão também são a possibilidade de 5 trocas. De jogadores de linha, a gente está falando de 50% do time. Sim. Então, isso muda também o contexto do jogo. Então, quando você tem um grupo forte, qualificado, que permite a você, na sua mexida, ter algum tipo de variação, que você consiga estar interpretando o jogo está pedindo uma determinada característica no teu jogador, de um elenco, e você tem peças ali para você colocar e modificar e trazer o jogo a seu favor, então isso também aumenta. Então, hoje é mais do que... É de fundamental importância você ter um elenco qualificado, ter peças ali que te permitam variar, até porque você tem um calendário muito cheio, como você falou, já está entrando agora a Copa do Brasil, depois já vem o Campeonato Brasileiro da B, então a gente fala aí de mais de 50 jogos na temporada, então você precisa jogar de outras maneiras, porque se você jogar de uma única forma, você vai ser presa fácil de identificação dos seus oponentes, então você tem que ter variações, e quando você tem dentro do seu elenco atletas com essas capacidades, então permite e facilita ao treinador a jogar de outras maneiras também. Então você começa a criar estratégia em cima do teu oponente, mas sem perder também a sua identidade, né? Então esse é o nosso dilema, colocar uma cara, colocar uma identidade que o torcedor enxergue na tua equipe, lógico, aqueles 11, aqueles caras que estão ali, mas você não pode somente ter 13, 14, 15 jogadores ali. Hoje você precisa de ter de fato ali 22, 23 jogadores de nível para que você consiga ter essas mexidas, porque dentro dessa jornada toda que é a temporada brasileira, você vai ter cartão amarelo, você vai ter lesão, que é algo que a gente lamenta, você vai ter oscilação de atleta, baixa de rendimento, então você precisa ter um elenco qualificado para que quando haja isso aí, você tenha atletas que supra e você consegue manter o nível e conseguir os seus objetivos. Bom, torcedor do CRB, eu tenho certeza que em Alagoas hoje é o torcedor mais feliz que tem, né? Um começo de temporada muito bom, liderança de campeonato, Copa do Nordeste também sem perder. Na verdade, invencibilidade no ano todo até agora, né? É um começo muito promissor, né? Mas claro que as dificuldades também virão, né, Luzer? Sim. E o torcedor precisa estar preparado para isso, né? Perfeito. Então, isso que a gente tem colocado todos os dias, desde quando aqui chegamos, né? Esse grupo foi montado justamente para poder conquistar algo. É lógico, esse alicerce, ele demanda tempo. Bom que a gente iniciou já conseguindo vitórias, conseguindo resultados, classificação com antecedência no estadual, tem conseguido resultados também na Copa do Nordeste, uma competição muito difícil. Mas a gente tem que estar ciente que tem muita coisa a melhorar, né? Muita coisa para ajustar, e não poderia ser diferente, né? Nós estamos apenas no início de uma temporada, finalizamos o primeiro mês da temporada recentemente, então a gente precisa ter essa ciência que a gente precisa melhorar em todos os aspectos. Então a gente tem trabalhado muito, não somente no campo, quando a gente tem essa possibilidade, que são jogos em cima de jogos, mas em sessões de vídeos também. Agora a gente está no momento de atacar bastante de ordem individual, setorial também, e sem perder a questão do coletivo, para que a gente possa ir ganhando esses ajustes, otimizando esse tempo e nos tornando uma equipe melhor equilibrada, tanto para atacar como para defender. O equilíbrio é peça fundamental nesse processo, né? É o que acho que todo técnico busca isso, né? Ter esse equilíbrio no time, porque não adianta você fazer se você toma mais, não resolve o jogo, né? Perfeito. Essa é a nossa guerra diária, né? Então, como qualquer outro segmento, o equilíbrio é fundamental. No futebol, um jogo que envolve a paixão. Então, você também tem que ter, né? Lógico, futebol, óbvio, né, que é um jogo de ataque e defesa. Você tem que saber, ter clareza, né, nas suas movimentações, na sua forma de jogar quando você tem a bola, e quando você também não tem a bola, né? Então, como que eu controlo o meu oponente sem a bola? Que muitas vezes fica meio no imaginário, meio na ilusão de que quem controla o jogo é quem somente tem a bola. Mas você pode controlar também o teu oponente sem ela. Então, você direcionando aonde você quer roubar, tendo alguns gatilhos de retomada e de transitar para onde você encontrou a fragilidade do seu oponente. Então, você também tem esse mecanismo de, sem bola, saber o que fazer, para também saber se defender bem e também ter como, na hora da retomada de bola, você atacar para encontrar esse desequilíbrio no adversário. Então, é aquilo que a gente fala bastante aqui dentro, é atacar defendendo e defender atacando, né? Então, é isso que você está mais próximo,
para saber o que fazer com e sem bola. Tem como priorizar nesse começo de ano alguma competição? Claro que em termos de começo de temporada, a Copa do Brasil, acho que é a competição que todo mundo quer passar de fase logo, né? Mas assim, o estadual te dá um calendário para o outro ano. A Copa do Nordeste é o sonho de qualquer torcida. E a Copa do Brasil te dá muito dinheiro, te dá um equilíbrio financeiro. Tem alguma forma de priorizar? Você prioriza alguma coisa vindo já da diretoria do clube, da ideia? O que é que vocês pensam para o CRB? Não, nesse primeiro momento não. Claro que daqui a pouco vai começar a funilar. Já daqui a pouco já emenda também o Campeonato Brasileiro, Sim. né? Então são várias competições. Aí quando entra o brasileiro já começa o deslocamento ser maior. Então você tem que ter cuidado com essa questão de logística também, de recuperação de atleta pós-jogo, como você vai fazer o seu retorno para ofertar aos atletas uma alimentação logo pós-jogo, um possível descanso, treinar aqueles que não jogaram, aqueles que permaneceram aqui em Maceió quando tiver viagem fora. Então você tem que ter essa elaboração também para que deixe todo mundo bem equilibrado ali. Lógico, quem joga mais está com aquela questão de ritmo, de jogo, mas a gente não pode negligenciar também de estar ofertando minutos para esses outros atletas para que você possa estar todo mundo próximo aí da igualdade para quando tiver a oportunidade de entrar não baixar esse nível de jogo, né? Mas por enquanto a gente tem priorizado sempre o nosso próximo jogo, por isso que a gente tem procurado levar sempre força máxima, lógico, respeitando essa questão fisiológica do atleta, conversando bastante com o departamento médico, departamento de fisiologia, o departamento físico, para que nesse momento, por isso a importância, né, de você conseguir uma classificação antecipada, que você consegue ter um equilíbrio, você consegue, em determinado momento, tirar um jogador que está com a carga mais pesada, e nesse início de temporada ela é importante, porque daqui a pouco começa a acumular e tem alguns jogos que são jogos decisivos, né? Então é jogo para classificação, jogo de Copa do Brasil, como você mencionou, que hoje aumentou ainda mais essa cota, então é uma situação que ajuda muito a questão financeira, a saúde financeira dos clubes. Então a gente tem que estar preparado e sem falar que todo mundo vai dar a vida nesses jogos, né? Então a gente tem que saber equacionar, mas viver sempre o próximo adversário. Eu gosto muito de vivenciar sempre o próximo adversário, canalizar nossas energias para esse adversário, para que a gente possa assim criar a melhor estratégia para poder estar vencendo. E assim, né? Claro que para o CRB, eu acho que para todos os times que estão na Série B, o principal objetivo é chegar na Série A, né? É um trabalho que é uma coisa de longo prazo, mas acredito eu que seja o objetivo de todos aqui também, né? Sim. Principal. Sim, esse foi o projeto que me seduziu, né? Na primeira conversa que eu tive com o Thiago e com o presidente Mário, foi justamente isso aí. Então, eles deixaram claro essa ambição, esse desejo, claro, sabendo da dificuldade que é essa divisão. E ali nós conversamos e a gente viu a seriedade. O CRB é uma equipe que vem crescendo, vem ganhando credibilidade ano após ano, tem uma ideia de melhorias de infraestrutura para o seu centro de treinamento, qualificação dos seus profissionais também, do seu staff que trabalha no dia a dia. Então é um clube muito acolhedor, a gente foi muito bem recebido aqui, é um ambiente muito bom de trabalhar. Então, claro que essas questões de melhorias, quando está inserida, está na mentalidade dessas pessoas que comandam o clube, e isso é um passo importantíssimo, também cria credibilidade de você estar trazendo jogadores com um nível melhor. Então, hoje você vê jogadores querendo vir para cá, com possibilidade de até ganhar mais em outros clubes, mas priorizaram muito por isso, né? Maceió é uma cidade agradável de se morar, Maceió, o CRB é um clube que honra com seus compromissos, que tem ofertado uma condição melhor de seus profissionais trabalhar e tem cada ano que passa tentando melhorar. Então, essa venda para o mercado e esse boca a boca, lógico, também é importante. Foi uma conversa que a gente teve também com o presidente, com o Thiago, justamente nisso, né? Da gente melhorar cada vez mais a estrutura do clube, dar condição para esse profissional trabalhar, porque quando eles saírem daqui, eles vão conversar com seus companheiros que a gente vai ter o interesse de trazer, e isso aí vai ser um porta-voz para que a gente consiga essa contratação. Então, é uma via aí de duas mãos, aí eu tenho certeza que o CRB está no caminho certo. É claro, o futebol requer a questão financeira, então esses acessos, esses avanços de Copa do Brasil, que traz um aporte financeiro para o clube, é de fundamental importância para que você possa aportar e melhorar essas condições. Você veio, né? Maceió é uma cidade belíssima, né? Mas você preferiu nem ficar em Maceió, né? Você está morando aqui pertinho do CT,
como é o nome da praia? Barra de São Miguel. Barra de São Miguel. Porque aí você está mais próximo aqui do CT para trabalhar, tudo. É mais tranquilo de deslocamento, né? Porque o CT fica uns 40, 50 minutos de Maceió. Isso, é onde o pessoal mais mora, né? O pessoal acaba ficando, Ponta Verde ali, Jatiuca. Então dá isso aí mesmo, né? 40, 50 minutos, dependendo do pé, né? E do trânsito. Do trânsito do artista. Então a gente preferiu ficar aqui em Barra de São Miguel. Estou a 10 minutos aqui do centro de treinamento, é porque a gente vivencia, né? Não tem como. Você tem que estar aqui sempre, né? Sempre. Então, às vezes, tem a folga para o atleta, mas a gente não tem a folga. A gente vai cortar, vai fazer edições, vai procurar melhorias de treinamentos, identificar, rever os nossos vídeos de jogos, de treinamentos, já cortar para o individual, para o coletivo, para o setorial, já criar mecanismo de treinamento. A importância de você estar aqui antes também, algum atleta no departamento médico, onde você consegue ter uma abordagem, que ali a cabeça do atleta está um pouco mais confusa, então ele precisa de um carinho, uma atenção maior. Então a importância da comissão, do treinador estar dando esse respaldo para ele. Outros atletas que vão chegando antes, você consegue também ter essa troca de entender como está na casa dele, como que você ter um conhecimento melhor desse ser humano, né? Antes de tudo, é um ser humano que está ali, então qual que é a dificuldade, se está tudo certo, instalação com a família, se os filhos já estão bem ambientados. Então, essas questões assim a gente vai trabalhando também. Quando você vive o dia a dia do clube, você consegue ter esse tipo de abordagem, e isso é um facilitador também, porque o atleta, quando ele está com a cabeça tranquila fora, tende a render melhor e potencializar suas características. Esse acompanhamento é uma coisa que a profissão de técnico é uma profissão muito que suga muito, né, do profissional, né, no sentido de que o profissional tem que ter uma entrega muito grande, né, muito intensa, como você mesmo está falando. Você escolheu morar aqui pertinho porque você passa o tempo todo praticamente aqui, né? E quando a família vem, que tua família não está aqui, né? Sim. Tua família está onde? Está em Jundiaí, São Paulo. Em Jundiaí. Então, quando vem para cá, você tem que ainda dar atenção também. Então, é complicado, né? É verdade. Isso é algo que a gente lamenta muito, né? Mas graças a Deus a gente tem... A minha esposa é o meu pilar. Tem me ajudado muito nessa trajetória, tanto de atleta como agora como treinador, que é pior ainda do que atleta, né? Porque você não tem folga, o período que você tem junto com a tua família é muito escasso. A minha filha de 13 anos, então você perde muitos momentos, né? Às vezes aniversário, formatura, algumas festas de escola. É fácil. O convívio ali também, então ela quer aquela figura paterna para você, por mais que hoje tem essas chamadas de vídeo que ajudam bastante, mas não substitui a presença, esse né? contato físico que a gente perde, são renúncias que a gente tem que fazer pelo amor também que a gente tem com a profissão. Então a gente fica feliz por ter tanto a minha filha, mesmo nova, mas ter esse entendimento, a minha esposa também, que muitas vezes renuncia os sonhos para poder para dar apoio para nós, para a gente poder vivenciar o nosso sonho. Então, graças a Deus, eu tenho duas pessoas aí muito queridas que me ajudam bastante. Sem falar do meu alicerce aí também de pai e de mãe, que sempre direcionou, que está sempre nos apoiando também. É isso que você falou, uma coisa muito, muito bacana, né? É o nosso sonho, né? A tua esposa embarcou nisso, né? Tua filha, tua família, termina todo mundo embarcando no mesmo sonho, né? São 5 anos como técnico profissional. Sim. Então, são 5 anos de um sacrifício imenso, né? Sacrifício tremendo, como falou, mas assim, eu tenho muita paixão, muito amor pelo que eu faço. Quando você emprega amor e paixão naquilo que você faz, não é doloroso. É claro que muitas vezes a gente fica muito sozinho, a gente tem que cuidar de 30 atletas, mais outros departamentos. Então, hoje o futebol é muito disciplinar, então você tem que tratar com esses departamentos. Tem a questão do corpo diretivo também, que você tem que tratar com eles. Você tem essa relação com o torcedor, você tem a relação com a imprensa, você tem essa relação com os seus atletas diariamente. É um mundo em cada cabeça. Então, vamos falar de 30, cada um com uma cultura, cada um com a educação, cada um vindo de uma cidade, de um estado, uma cultura totalmente diferente, e sem falar que só joga 11, né? Esse é o grande desafio, você está colocando todo mundo inserido no processo, fazendo com que eles sintam parte desse processo. Então, esse é o grande desafio nosso como treinadores, justamente gerenciar isso aí. Então, a única maneira que eu vejo
O futebol, eu jogar futebol me ajudou muito nisso, da clareza, da transparência, então eu procuro ser o mais transparente possível, o mais claro possível. Falar em justiça é muito difícil, mas você tem que ter olho no olho, ser transparente, o atleta tem que ver a verdade em você e entender que só pode jogar 11, só pode entrar 5. Eu até brinco algumas vezes, né? Os 11 que entram felizes, mas aqueles 5 que sai chateado. Muitos deles às vezes joga garrafa, taca fogo, chuta copo, faz um gesto para poder chamar uma atenção. Aqueles 5 que entram ficam felizes, aqueles que não entraram também já ficam chateados. Então é um gerenciamento diário, então acho que a transparência, a verdade, esse entendimento de fazer todos eles se sentirem parte do processo. E o mais importante, né, eu gosto de ofertar conteúdo para todos, porque aí você tem o direito de cobrar e também você está fazendo não somente assim, eu não posso falar que você faz parte do processo se eu não te oferto o mesmo conteúdo daqueles que estão jogando. Então, é mais desgastante, mas é uma maneira que o atleta ele enxerga isso e ele vê a verdade, ele vê que também, de fato, ele está recebendo a mesma atenção daqueles que estão jogando e cabe a eles, dentro do campo, buscar a sua titularidade. Essa lousa aqui, isso aqui é muito utilizado em pré-eleção? Como é assim? A gente vê, né, às vezes, o mesh e tal, mas isso funciona mesmo com os jogadores? Para entendimento é mais fácil? Como é que o técnico gosta de usar isso aqui? Sim, eu gosto bastante, só ajeitar os dois goleiros aqui, né? É o goleiro, né, pô? Deixa eu colocar. Aí vai falar, pô, o cara que é aquele que é especialista, que fica ali, vai falar, pô, não tem goleiro esse time, não. Os goleiros vão ficar bravos com a gente. Vão ficar bravos, Sim, ajuda e tem uma situação que é até legal. Eu fiz uma entrevista de emprego, vou compartilhar com vocês aqui, para o Atlético Goianiense. Na oportunidade, era o Rafael Cota, né, o diretor, e o psicólogo Rafa. Foi 21? O ano passado. 22. E nessa entrevista, justamente, eles me pediram, né, como que eu jogava, qual era a ideia central do meu jogo, com bola, sem bola. Lógico que vai depender de características de atletas, mas você tem um princípio, né? E a partir dali você vai fazendo os ajustes. E uma coisa que eu falei até com o psicólogo e perguntei a ele, que é engraçado, na Chapecoense, você tem as maneiras, né? Tem auditiva, visual, lá no dia a dia ali para você fazer, e o visual. Então a gente tem o vídeo, certo? E tem isso aqui, que também é visual. E eu tive um atleta que ele preferia o manuseio do quadro, não na imagem. Mas, pô, eu até brinquei com ele, eu perguntei para ele, como que explica isso? Se os dois são visuais, certo? E ele tem essa ideia. Ele ficou até de me responder, mas depois ali eu acabei não perguntando mais, aí passou batida. Eu vou até ligar para ele para perguntar. Mas isso aqui eu gosto muito dessa interação com os atletas, desse manuseio aqui com o quadro. Eu acredito que eles identificam bem, mesmo ali. Então a gente utiliza em sessões de treinamentos, a gente utiliza em sessões de vídeos e na palestra também. Às vezes a gente está na palestra só com slide, a gente faz alguns pequenos ajustes aqui. E lá no vídeo também. Então, dependendo da fase, do momento da competição, e é bom também você estar quebrando, né? Senão você vem só com um tipo de palestra, só com um tipo de abordagem, de ajuste para melhorias ou não. Então, o atleta ele já vem sabendo o que vai acontecer. Né? Então, você tem que criar mecanismo ali para tirar ele daquela normalidade, porque senão ele entra naquela zona de conforto, aí ele já sabe o que vai vir, qual que é a sequência, aí ele tem pouco ganho. Então, a gente sabe que esse tipo de abordagem tem que ser sucinto, tem que ser rápido, porque essa captação, ainda mais no mundo hoje, né, que a gente tem uma oferta de milhões de informações diárias, então você tem que tentar aprender o máximo possível para fixar essas ideias e a gente depois transportar para o campo. Eu trabalho muito nisso, nessa conversa visual e depois eu gosto de transportar para a realidade do jogo, porque eu acho que assim a gente consegue uma absorção melhor. Bacana. Aí você chega aqui e faz, vou pegar o meu 8 joga aqui, entra aqui e tal. Você faz todo esse posicionamento assim. Sim, a gente tem alguns referenciais, exemplo, com bola, né? A gente é o vermelho para descer. Eu tenho a ideia de quina, né? Que eu falo, que é a referência de pequena área até a quina da grande área. Então a gente faz. Então eu sempre vou querer alguém nessa amplitude, alguém nessa questão de quina. E aí tem outro tracejado aqui, alguém para essa questão de profundidade, né? Porque é só assim
que eu entendo que a gente consegue desequilibrar um adversário, né? Tem algumas mecânicas e toda vez que você ataca o teu oponente, toda vez que você ataca o espaço, as costas dele, aí são algumas outras coisas que a gente tem, né? Que a gente vai passando, quais os 4 espaços que a gente tem que dominar, quais os locais que a gente tem que se posicionar, quando um faz um movimento, quem que vai para o espaço, quem que vem para o pé. Então, alguns gatilhos que a gente tem, algumas informações que isso aqui te ajuda no início da pré-temporada, que eu falo bastante. Eu pego um dia e coloco a ideia central das nossas movimentações com bola e depois, numa outra oportunidade, eu falo com sem bola, qual é a nossa ideia central. E em cima disso, a gente vai fazendo os ajustes em cima do nosso adversário ou em cima de uma estratégia de jogo, né? Então, a gente tem que ter uma ideia central, a partir desse momento, aí você consegue fazer alguns ajustes. Isso é um facilitador para eles poderem se identificarem. Então, aqui o visual, depois dentro do campo com algumas marcas também. E, lógico, deixando o atleta também uns 30% aí, para ele não ser engessado, não tirar aquele brilho que ele teve desde quando ele começou a jogar, que é a liberdade de criar, de improvisar, porque isso é a identidade, a marca do jogador brasileiro. Então, eu sempre deixo eles livres também. Eu brinco que o quadro, né, todo pintor, né, o quadro tem a moldura, então vamos dizer que aqui esse prateado é a moldura, certo? Então dentro disso aqui são as ideias que a gente tem, 70% ali daquilo, porque senão vira uma bagunça. Então nada mais é do que a gente organizar as capacidades desses atletas, né, o talento deles, e os 30% deles se divertir. Então a tela é onde eles vão pitar, porque o atleta é criativo, o atleta ele é livre para criar ali dentro de uma organização. Então é assim que a gente começa a facilitar com algumas ideias nossa ideia de jogo. Legal, legal. Bacana mesmo. Dava para falar aqui, para fazer, mas eu ia dar uns rabis que a gente ia... É uma sessão de 1 hora. Numa outra oportunidade, a gente vai fazer. Eu faço, tanto para defender como para atacar, como eu comecei, o porquê que eu sou o treinador, qual que é a minha missão como treinador? O meu dever é facilitar o jogo para o atleta e melhorar ele. Então, melhorar ele como atleta, melhorar ele como pessoa e também facilitar o jogo. Entendi. Em cima do facilitar, são essas ideias que eu tenho, alguns planos centrais, vamos lá, a gente é o vermelho, eu brinco muito disso. Chiquinho, que foi jogador, né, Chiquinho? Então, a gente parte desse princípio aqui, ó. Se a gente for ver, a gente tem uma grande roda. Então, Chiquinho, como você chegou, sempre você vinha para fazer a rodinha lá, né? A rodinha de bobo, não é isso? Isso. Com 3 aqui marcando. Só que eu tiro esses 3 marcadores, certo? E coloco esses 3 como conexão, que é o meu 5, que é o volante, meu médio, 8 e 10. Então, esses caras vão fazer a conexão do meu jogo sempre com losango, que eu quero sempre jogar em losango, né? Porque o losango me permite triangulações e me permite também uma sustentação para eu trocar de corredor. Se eu precisar trocar de corredor ou se eu perder a bola, eu já tenho um equilíbrio defensivo. Então aqui eu tenho o primeiro losango, goleiro, zagueiro e volante. Eu tenho o segundo losango, certo? Eu tenho o terceiro losango, zagueiro, volante, lateral e médio. Mesma coisa do lado contrário. Eu tenho aí eu vou aumentando, né? E aí o jogo, como é jogo de movimento, eu vou andando. Então todo momento eu tenho um losango de jogo para andar. Então, de uma grande roda que eles fazem todo dia, eu trago 3 elementos para cá dentro do meu plano de jogo do 4-3-3. De iniciação, eu tenho minhas conexões. Aí, começa a facilitar o jogo para eles. Legal. Aí, a partir dali, eu tenho aonde eu tenho que ocupar, que eu falei. Daqui na amplitude e profundidade, eu sempre tenho alguém nesses setores. Pode ser o 11, pode ser o 2, que eu venho para dentro e vou para lá. Então, as mecânicas simples, né? Que a gente vai criando em cima da... A aproximação o tempo inteiro, eu tenho possibilidade de troca de diagonal curta ou diagonal mais alongada. Então, assim que eu começo a esboçar a minha ideia de jogo e muito em função disso aqui, de uma grande roda, e aí eu começo a ter as conexões, então você começa a facilitar. Legal, legal. Nunca tinha tido uma aula sobre isso aqui, não. Não, mas agora. Aí nós vamos aprofundando, assim, vai facilitando. Como os atletas eles já têm esse entendimento, aí facilita bastante. Aí quando vai para o campo, até a nossa comunicação também tem a facilidade. Aí você já grita, quem vem para a quina, quem vai para a amplitude, quem vai para a profundidade, aí você vai... Aí o tempo vai facilitando. Vai facilitando. Como a gente falou aqui, Luz, você começou... profissionalmente como treinador faz pouquíssimo tempo, né? São 5 anos apenas. Mas você já tem conquistas
representativas, né? Você já conquistou uma Série B, você já conquistou um estadual pela Chape também, você já foi campeão com o Guarani, teu primeiro time, né, como Sim. profissional. Assim, o teu início no Guarani até hoje, o que é que você acha que essa caminhada, como é que está essa caminhada, como é que está? É um constante aprendizado e uma constante evolução, né, como em qualquer profissão. Perfeito. Essa é a minha busca diária. Eu até falo, né? Eu sou inquieto. Por mais que a gente esteja ganhando, jogando bem, eu sempre vou identificar algo porque a gente precisa melhorar. Porque é isso que o adversário vai tentar nos estudar para poder tentar enxergar a nossa fragilidade. Então, eu tenho que conhecer muito a nossa equipe. A gente tem que se conhecer bastante, porque é nisso que o adversário vai tentar atacar. E aí, os ajustes, as melhorias, a evolução, falo de time, também eu trago para a minha realidade individual. Então, eu tenho que sempre buscar estudar, aperfeiçoar, o ver jogo é importante. Eu cresço muito quando eu vou criar estratégia de jogo. Então, já me perguntaram, qual o treinador que você se espelha, isso, aquilo. Eu gosto de muitos, mas o que mais me faz crescer é quando eu vou enfrentar um adversário. Porque eu vou estudar, vou entender, tentar entender como esse treinador, ele monta a tua equipe, qual que é a tua estratégia, quais são as suas fragilidades, quais são as suas virtudes, suas fortalezas, quais são suas trocas quando ele está ganhando, quando está perdendo. Então, esse universo faz com que eu vou crescendo também, eu vou criando identificações, vou estudando e vou me aperfeiçoando também. Sem falar das outras coisas, né? Que você tem que estar sempre evoluindo, porque o futebol ele é muito dinâmico, como a vida é. Uhum. Então, se você achar que o que você fez ontem já é suficiente para você vencer o hoje, esquece. Então, aquela velha história, eu fui bom ontem, eu tenho que ser melhor hoje para ser ainda melhor amanhã. Então, essa constante evolução, ela tem que estar impregnada na tua cabeça, na tua mente, e você tá com esse brilho, essa paixão, aquele apetite que você teve quando você iniciou. Uhum. Isso eu falo muito para meus atletas. Se a gente trouxer todos os dias e não perder aquele brilho no olhar que a gente tinha quando a gente iniciou, quando a gente começou a jogar futebol ou a trabalhar com futebol, se você não perder esse brilho de iniciante, de aspirante, você vai estar sempre focado para estar podendo evoluir. E o Humberto, ele cresceu muito, né? Primeiro trabalho do Guarani, para esse agora, eu costumo dizer, eu sou um privilegiado, porque 5 anos recente agora é feito, 4 conquistas, né? Um campeonato brasileiro, como você mencionou, um título no Guarani da Série A2, levando o clube depois de 5 anos à primeira divisão. Isso. É um clube que, era uma pressão gigantesca. Depois campeão com a Chapecoense estadual também e brasileiro, como nós falamos, campeão no Atlético Goianiense. Esse eu esqueci de citar. Então, 4 títulos, a gente conseguiu uma marca de ser o primeiro clube goiano a conquistar uma vitória em solo internacional na Sul-Americana. No Atlético Goianiense, conseguindo também uma primeira vitória do Clube Atlético Goianiense, jogando dentro de casa numa competição internacional, levando a equipe ali, direcionamos bem a passar de fase. Então, algumas coisas que a gente vem conquistando também, jogando Série A, sofremos já em algumas equipes, mas é um aprendizado enriquecedor, que traz para que a gente no próximo trabalho seja ainda melhor. Então, o Humberto vem crescendo, vem evoluindo, cada clube com o qual passei, por isso que eu falo que eu sou privilegiado. Eu começo no Guarani, um clube campeão brasileiro. Eu trabalhei em Curitiba, campeão brasileiro. Chapecoense, um apelo internacional. Isso. Sport, campeão da Copa do Brasil, um time que jogou muitos campeonatos brasileiros. E trabalhei Vila e agora CRB. Então, clubes ali que sempre estão crescendo, já com conquista, com histórias. Então, isso me ajudou muito. Em cada local desse, mais um privilégio para mim, eu vivenciei uma coisa que me fez crescer muito como profissional. Em um clube, determinado clube, questão de política, outra questão de imprensa com torcida, outra questão financeira, outra questão conturbada de política com um monte de coisa, com atraso, com isso, outra estrutural. Então, cada lugar desse me trouxe um aprendizado muito enriquecedor que faz com que eu cresça como profissional e também como ser humano, porque não é fácil você lidar. Eu já passei por vários clubes e eu trago isso comigo, eu nunca vou externar o que eu tenho
de vivência dentro de um clube de momentos ruins, né? O que o clube é falho, eu nunca vou externar, por mais que muitas vezes eu tomo pancada pra caramba e já fui instruído a dividir isso ou a externar isso aí, mas eu não gosto porque essa é a minha natureza. Se eu estou vivenciando aquilo ali, é para o meu aprendizado, é para o meu crescimento, é para o meu amadurecimento. Então, eu procuro extrair o melhor daquilo para eu me tornar um profissional melhor para a próxima missão que à frente eu terei. Bom, eu acho que um desses aí que você citou, uma situação dessas aí foi aconteceu lá no Recife, né, com o Sport, né? Que foi uma pressão danada, né? Foi. Torcida, tudo. Ali foi o lugar que eu mais apanhei, assim, confesso a vocês, assim, eu não costumo ver, ouvir e ler. Lógico, algumas coisas a gente vai pegando, tem um filtro da assessoria que vai te passando também, a própria minha assessoria também passa algumas coisas, mas eu até peço para eu ficar um pouco mais isento, porque é muito complicado. A gente cuida de todo mundo, mas quem cuida do treinador? Quem cuida da saúde, da mente, disso, daquilo. Então, a gente tem que buscar também esses profissionais capacitados para estar cuidando da gente também. E é uma forma de você sair um pouco dessa pressão, porque senão você começa a tomar decisões embasado em pessoas que não têm, de fato, o conhecimento do dia a dia e, às vezes, não tem embasamento para falar. Falar de uma coisa, falar sobre é outra, né? Então, eu posso falar de qualquer coisa, mas falar sobre, eu tenho que ter um aprofundamento, eu tenho que ter embasamento, de fato, para eu poder saber o que eu estou falando. Infelizmente, hoje é cultural, qualquer um pode ir lá e falar, e vai formando opinião, e isso vai levando para a arquibancada, e isso vira uma realidade, a pressão vai vindo, que o resultado, quando não acontece, é a única maneira que te sustenta, infelizmente, e o futebol ele vai empobrecendo, porque é troca, e aí o atleta ele não consegue absorver, quando ele começa a identificar uma ideia, há trocas, e aí o futebol ele vai ficando mais pobre, mais feio, e isso vai virando uma bola de neve, mas ali no esporte, cara, eu apanhei bastante, mas em momento algum eu falei do clube. Eu tenho muitos amigos lá dentro, deixei um legado lá, hoje você vê que tem a zaga, Sabino e Thierry ainda jogam lá, outros atletas também que a gente teve a oportunidade de colocar e já estão em outros locais, mas é um clube que eu tenho um carinho, os profissionais do qual eu trabalhei totalmente identificado, assim, prestaram o serviço para mim com muito carinho, com muito amor, e que a gente ouvia lá dentro, que eu vivi o pior esporte. Funcionário com 20 anos, 25 anos, eu vivi o pior esporte. Então, foi enriquecedor para mim nesse aspecto. Em desportivo. Que sentido, pior esporte? Assim, pior esporte em tudo, porque estrutural, político, porque assim, eu chego, aí logo o seguinte eu tenho a renúncia de um presidente, depois já vem para uma eleição, mas que não podia, aí fica nesse imbróglio. Aí vocês sabem, questão financeira, questão estrutural, que depois alguns atletas colocaram para fora, externaram isso aí, e várias outras questões que atrapalhavam no dia a dia. E você jogando um campeonato brasileiro, você tem que jogar contra Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Red Bull, várias outras equipes, e tem que performar e vencer. E infelizmente a gente não conseguiu, mas assim, desportivamente foi ruim para mim em termos de resultados, mas como crescimento profissional, eu vivenciei muita coisa ali dentro e eu fui forte, eu saí dali muito fortalecido, por isso que hoje eu tenho um respeito das pessoas que lá estão, desde o presidente até quem cuida do campo, e eu fico feliz porque em aniversário meu, ou em festa de final de ano, eu recebo desde o presidente até o funcionário mais simples ali, porque eu tenho um carinho, tenho respeito, eu não vejo o cargo. Essas pessoas te ligarem, te mandar uma mensagem, então isso para mim não tem preço. E sim no esporte e nos outros clubes qual eu passei também. Então, eu costumo dizer aos meus atletas também justamente isso. A gente tem que passar nos lugares e fazer com que as pessoas sintam falta da gente. Então, isso para mim é deixar legado. Às vezes, para fora, você não conseguiu o resultado. Então, graças a Deus, a gente tem conseguido a ter ambientes bons, e quando a gente sai, a gente deixar alguma coisa para que esses clubes continuem crescendo, evoluindo, e esses funcionários depois te ligarem e você ter essa relação de carinho, para mim não tem preço. Inclusive nessa época, né, eu me lembro que se falava muito em relação ao Thiago Neves, né, porque
não rendia, não jogava, tal. Como é que era essa situação? Porque, pô, você tinha um cara do quilate dele, mas nem sempre você podia contar, né? Sim, o Thiago, assim, ó, eu não tive nunca um problema com ele. É um cara competitivo, um cara vencedor. A carreira dele fala por si só, uma qualidade absurda. O que dificultou a questão do Thiago comigo? Infelizmente, ele teve a Covid e ele ficou com algumas sequelas ali, né? Então, ele começou a ter microlesões. E isso atrapalhou ele muito. É um cara que gosta do campo, gosta de trabalhar, me ajudou muito nesse encorajamento do pessoal, que a gente chega, quando há troca, você precisa encorajar, colocar uma outra ideia, outra metodologia de trabalho. Então, ele me ajudou bastante. Não somente ele, outros atletas. Agora, claro, a questão de jogar ou não jogar faz parte, mas sempre entendeu. Foi um dos defensores da minha permanência numa troca que houve de direção. Ali nós conseguimos ali 4 bons resultados, 2 vitórias, 2 empates, depois perdemos para o São Paulo, acabamos saindo. Mas um cara que, assim, eu tenho um respeito, uma admiração, porque o período que ele esteve comigo, com todas essas dificuldades, sempre foi homem, sempre trabalhou e ajudou bastante o esporte ali também dentro nessa questão. Não somente ele, o próprio André, que tinha uma identificação, o Marcão, o Sabino, o Thierry, o Patrick, que a gente teve um episódio, mas assim, é questão disciplinar, o mesmo peso que a gente teve com o Mikael, que era um jovem que estava subindo, a gente teve com o Patrick, que era a liderança. Então, para ver que a gente trata todos da mesma maneira. Claro que você vai ter abordagem diferente, porque cada ser humano é único, mas algumas questões, elas são como fala, inegociáveis, então você tem que ter o mesmo padrão de abordagem e de cumprimento com todos, porque senão você tratar um jovem que está subindo de uma forma e o cara que é liderança de outro, você acaba perdendo todo o contexto. Isso assim, você acha que por ser um técnico jovem, isso tem um peso? Porque, não sei se aconteceu em outros clubes, mas você citou 2 fatos aí que eu me lembrei, né? A história do Mikael de não treino e do Patrick, que aconteceu durante o próprio jogo, né, em si. Você acha que por ser um técnico jovem, e alguns técnicos devem passar por isso pela idade ainda, não ser aquele técnico mais velho, tal. Você acha que isso pesa em alguma forma? Não. Isso aí às vezes é o próprio momento do atleta, né? A gente sabe o quanto aflora, né? Um jogo, o envolvimento diário ali de treinamento. E o atleta também é um ser humano. Às vezes ele vem com um problema de casa, familiar, estrutural, ou de algum filho adoecido, ou outra questão, problema mesmo de família, que faz parte. Então, às vezes, ele traz para dentro, não consegue dividir, e aí dá aquela explodida. E cabe a nós, aquilo que eu falei, tem coisa que é inegociável, pode ser para A, para B. Então, eu sempre tive uma relação bem transparente, bem aberta, bem verdadeira, e sempre me posicionando. Então, nunca tive problema ali de tomar uma decisão por questões indisciplinar de algum atleta e depois ter alguma rusga, alguma coisa desse tipo. Tanto é que eu tenho uma relação com o Patrick. Nós somos o agente dele, o empresário dele, que é o Fábio Melo, foi o que fez a negociação da minha ida para o esporte. Então, não tem por isso ou por aquilo, não. Jogou, vai jogar. E o Patrick é um excelente profissional, um cara que ajudou muito o esporte, ter uma relação com ele. Torço por ele, mas naquele episódio eu precisei tomar uma decisão, fiz isso, como eu fiz com o Mikael, junto com o grupo ali, decisão externada para o grupo, interna, e vamos embora, vida que segue, nenhum rancor, nenhuma rusga, nenhuma mágoa. A partir do momento que você toma uma decisão, foi punido, foi tomada uma atitude, a partir daquela punição sendo cumprida, acabou. Vida que segue, não pode ter nenhuma rusga, porque senão você acaba atrapalhando todo o contexto. E todo o clube é maior que todos nós, né? Então, jogador, diretor, treinador, então o clube é maior do que todos nós, então a gente tem que sempre priorizar o que é melhor para o clube. Então, às vezes não, quando a gente tem que tomar decisão pelo cargo que de treinador exige, você tem que pontuar, e aí eu acredito que independente da idade, né? A gente já viu alguns fatos de indisciplina com treinadores consagradíssimos. E aí também tenho certeza que esse profissional foi lá e botou o dedo na ferida, porque senão você perde a mão.
O fio da navalha ali é difícil, o atleta ele te observa, então você tem que ter uma conduta. O Chiquinho já foi atleta, se você tiver um peso com um e um peso com o outro, ele vai observar e você perde a mão rapidamente. Então, ali foi um grande aprendizado, tem relação muito boa com esses atletas aí. E vamos embora. Já eles vão estar nessa missão aqui também, nós vamos estar nos encontrando, e aí eles vão ver como que é difícil essa tarefa. Mas, como eu falei, é paixão, amor pelo que eu faço, então, para mim é muito prazeroso. E quando eu vejo o atleta que passou na nossa mão, ele fazendo bons contratos, performando, jogando em grandes clubes, conseguindo os seus sonhos, né, realizar os seus sonhos, isso aí para mim é a maior satisfação, o maior troféu. E às vezes a gente recebe ligações, né, de agradecimento, e isso aí para mim é a minha maior conquista, quando você pode ajudar dentro e fora de campo esses profissionais. Bom, você teve um momento difícil recentemente também, que você até falou, né, que tem alguns momentos difíceis, foi no Juventude, né? Foi um período muito turbulento, né? Você chegou, já estava ruim. E como é assim essa situação de... é time, é falta de confiança. O que se passa? Foram 3 meses, e o time foi uma vitória só, né? É um pouco de tudo, né? A gente chega lá, já substituindo a terceira comissão, sendo que ainda tinha um interino. Quarto técnico. Muito rápido, isso é ruim, aquilo que eu falei, é difícil. O clube, ele fez um início de, um estadual horroroso, quase caiu, só não caiu. Isso aí era vendido lá dentro mesmo, por causa que o rival, né, o Caxias, acabou vencendo, porque ele perde a última rodada para o Brasil, fora de casa. Eu acho que o Brasil, isso. E se o Caxias empata ou perde, ele é rebaixado à segunda divisão. Então, esse mesmo grupo, ele permanece. Então, já tem um fator emocional batendo, martelando. A gente sabe quando o emocional e o atleta está sem confiança, as coisas tendem a dar errado, não é que ele desaprendeu a jogar, e aí chega um outro grupo para contratado, só que esse grupo, muitos deles acabam lesionando, e aí eu chego. Então eu tenho 2 paralelos ali, então eu tenho que trabalhar a cabeça desse grupo que vinha em baixa, e esse outro eu tenho que trabalhar essa questão da transição, de tentar equalizar ali as cargas físicas, dentro de um campeonato brasileiro que é dificílimo. E a gente consegue o primeiro resultado fora de casa, contra o São Paulo, foi a minha estreia. Eu chego no início da semana, trabalho para jogar no domingo contra o São Paulo. A gente consegue um empate, aí eu pego o Atlético Mineiro em casa, a gente perde o jogo de 2-1, mas jogando bem, numa penalidade e um gol de contra-ataque, mas, poxa, você pega São Paulo e Atlético, beleza, você faz um ponto. E aqui que vem o ganho da confiança, foram 2 jogos, para mim, assim, depois na reflexão, que era primordial para tirar esse bloqueio da cabeça desses atletas e potencializar e colocar para fora essa confiança, aí as coisas vão andando mais naturalmente, né? Foi o jogo do Curitiba, que a gente faz um excelente primeiro tempo, sai ganhando de 2-0, com margem para 3-4, dentro do Couto Pereira, e o Curitiba vindo bem, a gente fazendo um baita jogo, a gente volta para o segundo tempo, toma um gol, aí depois na sequência toma o segundo, depois tem possibilidade de fazer 3-4 e ganhar o jogo de 4-2, 3-2, uma supremacia total nossa, e ali a gente leva um empate com um saborzíssimo de derrota. Aí você já tem que trazer de novo a confiança, trabalhar isso aí, porque já vem aquela interrogação da cabeça do cara. E a gente tem um jogo do Goiás em casa. E a gente tem naquele jogo 24 finalizações, percentual de posse de bola absurda. Conseguimos amassar o Goiás, perdemos o pênalti, 0-0 o jogo. Então ali traria 6 pontos, com 1 ponto do São Paulo, 7. Você embica o avião, velocidade de cruzeiro, aí as coisas tendem a andar mais naturalmente. Infelizmente esses resultados não vieram. Aí a gente pega o Flamengo, perde, e depois a gente consegue ganhar do Ceará, e aí nós não conseguimos. A gente até fazia jogos bons em determinados momentos, mas a gente não era efetivo para fazer o gol que nos traria a vitória. A gente tomava o gol, esse emocional desmoronava e vinha de novo na cabeça dos atletas. Isso eu posso falar porque em vários momentos eu conversei individualmente com alguns, e isso que eles me externavam, né? Professor, a gente está jogando bem, daqui a pouco a gente toma um golpe e fala de novo. Então, essa cabeça do atleta, para você trabalhar dentro de um campeonato brasileiro que é difícil, é complicado, cara. Você tem que ter
Você só vai mudar com os resultados mesmo, infelizmente a gente não conseguiu. Haja visto assim, ó, pega um ano anterior, o Grêmio caiu com um baita time, credenciado a brigar por título. Uhum. E você vê, entra numa rota ali que não consegue mais sair, com jogadores experientes, jogadores qualificados, jogadores vividos em série A, mas chega um momento que as coisas não dão certo, e é aquilo que a gente fala, né? O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Um só vai ser campeão, vai ter aquele grupo ali de Libertadores e 4 tem que cair. Então, quantos gigantes já caíram? Vários. Quantos elencos? O Cruzeiro lá, um baita timaço, caiu também. Então, é difícil. Esse fator emocional, ele entra para dentro de campo e ali a gente não conseguiu. A gente tem a nossa parcela também de culpa, a gente não conseguiu dar essa virada. Então, depois você vê que veio outro treinador, também não conseguiu, veio outro, o Juventude foi ganhar agora no estadual, depois de muitos jogos, sem vencer. Então, você vê como que entra numa bolha muito difícil. Uma situação totalmente oposta que aconteceu contigo antes na Chape, né? Você chegou numa situação complicada, numa situação difícil, mas lá você conseguiu reverter. Sim, aí como que é as coisas, né? O resultado encaixou, aí você começa a ganhar confiança, o atleta começa a ganhar confiança e andar. Na Chape, a gente chega, já vai jogar a Copa do Brasil, a gente consegue uma classificação fora de casa, jogando contra o Boa Vista no Rio. Aí, na sequência, a gente já joga fora de novo pela Copa do Brasil, lá em São José, contra o São José, lá em Porto Alegre. A gente perde nos pênaltis e já vai fora de novo contra o Figueirense pelo estadual. A gente tinha 3 jogos a fazer no estadual, sendo que a gente precisava de 7 pontos. Aí você vai ter um clássico, depois um jogo em casa contra o Joinville, que vinha bem, depois terminava com o Tubarão fora, que era nosso confronto ali, quem perdesse caía. A gente consegue um empate contra o Figueira jogando melhor, mas um jogo complicadíssimo. Aí ganhamos do Joinville e vamos jogar esse último jogo contra o Tubarão. A gente consegue ganhar jogando muito bem, superior ao adversário o tempo inteiro, e aí classifica, vamos para as quartas para enfrentar o rival Avaí. Nós em 8º, Avaí em 1º, conseguimos eliminá-los, depois a gente pega o Criciúma, a gente consegue eliminar no pênalti, vitória em casa, derrota fora, e aí a gente vai para a final com o Brusque, com 2 vitórias, aí conseguimos ali o título. O que nos ajudou, a gente teve um período, infelizmente por causa da Covid, infelizmente eu digo por causa de grandes perdas que nós tivemos, sim, né? Sim. Eu até perdi meu primo, membro da minha família, jovem. E ali a gente teve esse período que a gente trabalhava individualmente, porque não podia ter contato, cada um com a sua bola. Então, o que a gente fez? Criou 6 grupos. Então, vinha o goleiro, depois vinha os laterais, vinha os zagueiros, vinha os volantes, vinha os médios, aí assim dessa forma. Aí, depois de uma semana, 10 dias, pudemos juntar esses grupos. Aí a gente começou a trabalhar setorial, mais grupo de 6 também. Então a gente chegava às 8 da manhã, começava os treinamentos, ficava até 5, 6 e meia da tarde, toda hora treinando, grupos diferentes, com os cuidados que tinha que ter naquela época. E, foi desgastante pra caramba, mas foi enriquecedor para nós, porque a gente conseguiu ofertar conteúdo individual. A gente teve muito tempo para trabalhar. Eu acredito que isso aí foi de fundamental importância, a gente conquistar o título estadual e de dar aquela guinada no Campeonato Brasileiro, de dar aquela arrancada e dali de cima não sair. Em momento algum a gente saiu do G4, depois a gente entrou para o título ali, ficou muito tempo na primeira colocação, aí eu até brinco, né? Ficou um período ali que nós e a América, um dava o título para o outro, né? Porque já tinha conseguido o acesso, a gente sabe quando você consegue o acesso, dá aquela abaixada, aí conseguimos ali essa retomada de foco e conseguimos o gol do título aos 48 do segundo tempo, 50, sei lá como que era, um gol de pênalti. E o cara ainda deu uma cavada, um ação. Aqui contigo hoje, né? Deu uma cavada e uma coisa que é de Deus, né? Divina, lógico, muito trabalho, só nós sabemos aquilo que nós passamos, 8 meses de imagem atrasado, outros atletas mais tempo, mas nós conseguimos gerenciar, o grupo de atletas também engajado. Caramba, teve tudo isso? Tudo isso a gente conseguiu aglutinar bem, fechar bem, não deixar nada externo atrapalhar, e a gente foi coroado com esse título, porque um campeonato de pontos corridos, você ganhar na última rodada com a diferença de 1 gol, creio eu que isso não irá acontecer mais.
conquistar um título dessa forma assim. Isso, então foi mais prazeroso, mais emocionante. Por isso que você chorou, né, depois do jogo. Isso, com tudo que envolveu. Aí, até arrepia, vem tudo, né? Vem à tona tudo que a gente vivenciou, tudo que a gente passou ali dentro da Chapecoense. E é um clube que a gente tem um carinho especial e sempre a gente está na torcida por eles também. Chape tem uma história muito linda, né? E esse título foi um título muito importante para a Chape, né? Por tudo que, infelizmente, a Chapecoense passou. E um título conquistado da forma que foi, né? Com esses bastidores aí você contando, problemas de salário, de tudo. Você ter essa união do grupo, esse grupo na mão é complicado, né? É difícil, né? Mais um aprendizado. Por isso que eu falei, né? Alguns clubes ali com as suas particularidades, ali foi essa questão financeira, fez com que a gente também... Aí eu falo, a lida com o atleta, a verdade quando você fala, quando o atleta acredita em você, acredita que você é verdadeiro, que você briga por ele. E aí você vê, mesmo com todo esse cenário, em momento algum esses caras deixaram de treinar. E aí a gente vai, pede a diretoria, pede o presidente para se comprometer também com eles, em várias questões também, para que esses caras tenham um respaldo e uma garantia desse recebimento. Então, uma forma que a gente via também para poder ter isso, para ajudar o clube também nesse aspecto. Os caras não pagavam porque não queria, pagavam porque não tinha mesmo. Estava com dificuldade, sempre o presidente, a diretoria, sempre externando para nós, mostrando de fato. Sendo transparente. Então, essa ligação ela foi importantíssima. Então, os jogadores, as lideranças também, nos momentos das dificuldades ali, ajudando nesse campo, nesse bastidores. Então, acho que comissão, direção e jogadores ali foram de fundamental importância, essa sinergia, essa verdade, para a gente poder conquistar esse objetivo e fazer com que a Chape, a gente entra na história da Chapecoense, o clube vinha dá uma dificuldade financeira, dá um respiro quando você sobe para a Série A, que um aporte financeiro é maior, as cotas são maiores, então a gente fica feliz por fazer parte de um clube que tem um carinho de muita gente. Tem um carinho de muita gente, é verdade. E como é que, o Loser, foi a virada em relação ao técnico de base, como você começou, o assistente técnico, e chega a hora de ser técnico e assumir o time profissional? Como é que foi essa... Foi assim de repente? Foi louco? Foi muito rápido. É por isso que eu falo, eu sou privilegiado, foi muito rápido. Meu plano vou compartilhar aqui, meu plano de carreira, o que era? Eu comecei... meus 30 anos já comecei a visualizar essa possibilidade de ser treinador. Você era volante, né? Você jogava futebol. Eu, dentro do campo, eu consegui enxergar muitas coisas, passar para os meus companheiros, mas tinha dificuldade de executar. Então, o futebol me ajudou muito a entender. Aí, depois dos 30 ali, eu comecei a querer buscar a questão de tática, a conversar com o treinador, ir buscar outras coisas, de ver jogos, sempre gostei de ver. E aí, fui picado por esse momento. Então, desde os meus 30 anos ali, 28, 30 anos, eu já tinha isso na minha mente, que eu ia ser treinador. E eu sempre tive isso também, de começar na base, fazer esse processo para depois me tornar no profissional. E no meu primeiro passo, eu comecei no Paulista de Jundiaí, que foi minha casa também como atleta profissional, meu primeiro trabalho como atleta profissional, e eu comecei no Sub-17. Depois do 17 eu vou para o 20, e qual que era a minha ideia ali? Aí no 20 a gente conquistou ali bons resultados no Sub-17, fui para o treinador de Sub-20, a gente chega a uma final, a gente é credenciado com os resultados de campo, a jogar uma final de Taça São Paulo, a Taça São Paulo de 2017. Infelizmente a gente não pôde disputar pela uma irregularidade de um jogador, isso veio à tona, foi muito triste para todos nós. Esse negócio aconteceu assim... e geralmente passa por todo mundo, né? Porque Sim. É uma coisa muito pessoal, né? Você burlar, digamos assim, a idade. E aí tinha a diferença, todo mundo ficou sabendo, e a gente estava indo para o jogo para acompanhar Corinthians e Juventus, que era outra semifinal, a gente tinha garantido a nossa vaga final, ganhando do Batatais de 5-1, 4-1, 5-1, e a gente estava indo. Quando eu estou chegando, entrei no Rodanel, quem conhece São Paulo, saí da Bandeirante, Rodanel, estou entrando em Barueri, aí começou as ligações. Aí que tinha uma irregularidade, que a gente ia perder os pontos, aí já dá aquela murchada, mas foi muito triste porque era um sonho que a gente ia vivenciar, ganhar e perder faz parte, mas você poder ter a possibilidade de vivenciar, jogar contra o Corinthians ou o Juventus, no caso foi o Corinthians que foi a final,
com o Pacaembu lotado, pô, jogo de TV para o Brasil inteiro. Então, o jovem que está iniciando, pô, é um sonho para todos nós. E eu também, o meu primeiro trabalho ali já no Sub-20. E qual que era a minha ideia? Aí eu sou convidado a ir para o Guarani para ser auxiliar. E a minha ideia era ficar ali de auxiliar por uns 2, 3 anos para vivenciar o Guarani uma camisa maior, campeão brasileiro, um clube de pressão, de vivenciar com os jogadores, e eu pegar um clube grande de base. Esse era o meu primeiro objetivo ali. E depois de 5 anos, pegar a seleção brasileira de base. Você queria seguir pela base. Essa era a minha trajetória. Planejamento. E depois, lógico, de vivenciar dentro da seleção. Então, esses 3 anos ali no Guarani, 5 anos num clube grande para eu pegar a seleção de base, ficar na seleção de base, aí depois vir para um clube profissional e depois vamos seguir na nossa vida. Sim, sim. Então, essa era a minha ideia. Era meu objetivo. Só que quando eu vou para o Guarani, eu fui privilegiado porque eu trabalho com o Maurício Barbieri, um cara sensacional, conhecedor, um cara que vive futebol. Muito jovem também. Vindo acadêmico, eu do campo, então uma ligação legal. Então, eu pude contribuir com ele dessa vivência de campo, ele também dessa questão da teórica, um cara que já formado em Portugal, muita ideia, então me ajudou bastante. Depois eu pego o Vadão, finado Vadão, esse cara, uma gestão extraordinária, me ajudou muito. Então, muitas vezes ele me deixava a dar a palestra em alguns momentos, treinos também. Então, ele me ajudou muito a ir quebrando. Então, ele já via em mim essa possibilidade de um dia ser treinador. Então, ele foi me dando, lógico, com direcionamento. E você vai quebrando, você vai tirando o medo, você vai colocando, lógico, direcionado por ele, a tua condução, as suas intervenções, mas pautado em cima do trabalho principal do treinador. Então, ele foi me ajudando bastante. Depois, o Marcelo Cabo, um cara também que eu tenho um carinho, um cara também do campo, da lida, da gestão, que me ajudou bastante também ali. E depois o Lisca, um cara também com conhecimento gigantesco, treinamentos muito tático, muito perfeccionista, detalhista nos detalhes. É um cara que me deu uma liberdade gigantesca também para trabalhar. Me ajudou muito também nesse processo. E depois o Diniz, que eu tive o privilégio também de trabalhar por pouco tempo, da pré-temporada, o Diniz com uma ideia totalmente diferente, você vê o jogo dele, um cara apaixonado também com essa mesma... Então, muitas coisas que eu acreditava, que eu acredito, convergiram ali com o que o Diniz preza, que ele prega, que ele defende, de jogar, de dar alegria, do ser humano também, de querer a melhoria do ser humano, do atleta. Então é um cara que vivencia, às vezes você vê ele na beira do campo do jogo ali, você tem uma ideia, mas esse cara tem um coração extraordinário, ajuda muito o profissional, o ser humano. Então esses caras me ajudaram, porque depois o Diniz sai e fala ao presidente, que na época era o Palmeiron, para me dar a oportunidade que eu estava preparado. E se não me desse, ele me levaria junto com ele para o Atlético, para ajudá-lo. E aí o Palmeiron liga para o Vadão, isso aí o Palmeiron depois me perguntou. E pergunta o que você acha dessa situação. Não, ligando para o Vadão, o Palmeiron me fala, perguntando para o Vadão de um nome. Me dá uma sugestão de nome que eu perdi o Diniz para o Atlético Paranaense. E o Vadão coloca Humberto. O Lisca pega o telefone, coloca Humberto. O Cabo, mesma coisa. O presidente me contando depois de 3 meses. Aí que ele me deu a oportunidade. Sendo que você tem 5 jogos e não tem nada de interino. Você vai trabalhar e se você conseguir o acesso... se você conseguir a classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista da A2, você inicia a Série B. E quando a gente consegue a classificação para a Série A2, ele me dá um abraço e fala, você está garantido para iniciar a Série B. E aí a gente consegue o título, o acesso, né, para a Série A1, consegue o título, e eu inicio de fato a Série B e vou até a 36ª rodada como treinador do Guarani. Então, esses profissionais me ajudaram muito quando eu estive ali, e também pela lealdade que eles viram, a capacidade, a condição de trabalhar. Então, sempre dei o meu melhor para eles. E quando você está na condição de auxiliar, você não pode errar. Eu tinha um receio tremendo, então eu ficava ali, estudava, revia, para poder dar minha opinião. Porque caso você está começando uma relação, daqui a pouco você dá uma opinião, a coisa não dá certo, esse profissional pode pensar que você
fez isso de maldade ou não, mas o cara sabe também quem tem ídolo, quem tem caráter. Então, esses profissionais, eu sou muito grato pela minha formação e estamos aí seguindo gradativamente aí, sabendo que tem muita coisa a evoluir, a melhorar e desfrutar de muitas conquistas aí, se Deus quiser. Qual foi a situação mais inusitada que você passou assim nesses clubes aí? Já teve alguma situação assim, não? De vestiário, teve que se lidar com alguma situação tão inusitada, não? Não, assim, ó, eu sou, de novo, cara, assim, eu sempre tive boas relações com os grupos com os quais eu trabalhei. Lógico, tem problema aqui, problema acolá, você vai tomando decisão, às vezes você se decepciona com o atleta também, às vezes fica triste ou insatisfeito por causa de uma decisão sua, e aí você tem que ir lá falar, enfrentar. Eu sempre enfrentei os problemas, nunca protelei, então sempre gosto de ir lá, olho no olho, cara a cara e falar. Nunca tive, assim, nada que fugisse ali, lógico. Uma vez ou outra você tem que ser mais enérgico dentro do vestiário para atacar no comportamento, mas sempre respeitando, né? Porque atrás do atleta tem o ser humano e sempre procurando entender primeiro, porque é muito fácil você olhar lá de cima. Do ar-condicionado, né? Luiz Carlos Goiano, que jogou muito, né? Campeão do mundo, falava isso aí, né? Do ar-condicionado é fácil, você nunca erra. No nosso campo de visão, fora de campo, você já enxerga, mas com um pouco mais de dificuldade, você também não erra. E lá dentro do campo o atleta tem que tomar decisão... Frações de segundo. Frações de segundo, e também tem seu oponente, que também trabalhou, treinou e quer o mesmo resultado que você quer. Então, muitas vezes vai ter o erro, muitas vezes o torcedor vai falar, pô, mas um erro desse aí, o cara é profissional, não pode errar, não pode isso, pode aquilo. A gente cobra também para não ter esse tipo de erro, mas a gente sabe que o futebol é um jogo de erro, então você tem que estar preparado às intervenções ali para minimizar esse erro e que não venha gerar consequências mais graves, né? Então, é difícil, mas eu, graças a Deus, assim, nunca tive problema, estou começando. Acho que no Juventude ali um pouco mais, muito em função dessa questão, mas... A vida está andando, está caminhando e espero eu não ter, né? Mas preparado também, se tiver, para a gente poder saber intervir de maneira decente, direta, para não ter nenhum tipo de problema e continuar um ambiente saudável. Onde é que você se vê daqui para frente, daqui a, sei lá, 5, 10 anos, com 15 anos de profissão? Olha, eu quero ser um profissional melhor, ter podido contribuir com a vida, né, desses atletas que trabalharam comigo, não só de atletas, mas também de funcionário, né? A gente sabe que a gente só olha o treinador, só olha quem está no campo, mas atrás do Humberto sempre tem uma equipe muito grande para trabalhar, são os que me acompanham diretamente, o auxiliar, o analista, o preparador físico, mas é aqueles também que são da casa, né, que sempre trabalham em prol de um objetivo que é vencer. Lógico que ali está a figura do treinador, que é a figura principal de todo esse cenário, mas eu gosto de dar liberdade para esses profissionais também, eu gosto de contribuir com o desenvolvimento deles também, como foi feito comigo, né? Então, esse que eu mencionei agora há pouco, me deram liberdade, me estimularam, me deram alguns momentos ali, mesmo que a gente tremia ali, mas a gente conseguiu quebrar esse gelo. Então, eu procuro fazer isso com eles também, ajudando na maneira que a gente pode, para que eles possam se capacitar também profissionalmente, para se tornarem profissionais melhores. Então, essa é a nossa função, poder ajudar esses profissionais, ajudar os atletas a se tornarem profissionais, pessoas melhores, porque lá atrás eu fui ajudado também, né? O Eli Carlos, finado Eli Carlos, irmão do Silas, foi me descobrir lá no Espírito Santo, na Copa Gazetinha. Então, me deu uma oportunidade. Então, eu sempre procuro também dar oportunidade para as pessoas, sempre com um olhar ali na base, para tentar identificar. Quando alguma pessoa me para pedir um favor, para pedir uma oportunidade para um filho, para um sobrinho ou para um amigo, que é bom, eu não negligencio isso, eu quero saber, eu dou meu contato, eu busco a informação para tentar ofertar essa possibilidade desse menino vivenciar esse sonho também, porque lá atrás eu saí do Espírito Santo, de Vila Velha, bairro Ataíde, sem nada, morando em barraco, mas sempre tendo um pai e uma mãe que me deram diretrizes, me deram direcionamento, por isso que tem coisas que eu não negocio, então por isso esse pilar, a gente não fala em dinheiro, né? Então não é porque você tem dinheiro ou não, você vai ser boa pessoa ou má pessoa. Então eu tenho um pai e uma mãe espetacular, que está sempre comigo, que sempre estiveram comigo, que abriram mão, renunciaram muitas coisas para eu poder viver meu sonho,
muitas vezes eles deixaram de comprar algo para eles, de comida, de vestimenta, ou de fazer uma melhoria para casa, para me dar uma chuteira melhor, para me dar um lanche, para eu poder ir lá vivenciar o meu sonho. Então, por isso que eu faço isso com muita paixão, tento retribuir tudo que eles me deram, e falo isso aos atletas também, porque os pais deles, as pessoas que cuidaram deles, que criaram eles, em algum momento eles tiveram essas dificuldades também, renunciaram muitas coisas, muitas vezes choraram, oraram por eles de madrugada para eles poderem viver esse sonho, e que hoje, quando eles conquistarem, não esquecê-los, poder estar ajudando, e também não entrar no automático, né, de já conquistei, está no automático, não, que eles continuem com o olho brilhando, conquistando mais para poder estar ajudando, estendendo a mão para o próximo, porque lá atrás a gente foi ajudado por alguém. Pô, bacana isso aí, bacana teu exemplo. É um exemplo no mundo do futebol, corriqueiro, mas é muito difícil, só sabe quem passa, né? Sair de casa cedo, deixar mãe, pai, largar tudo em busca de um sonho, não é fácil. Verdade. Não é fácil, né? Você saiu com quantos anos? 15 anos. 15 Foi anos. Direto para São Paulo? Fui direto para São Paulo, fui viver esse sonho, embaixo de arquibancada, longe de tudo, telefone antes era muito difícil, era caro, hoje tem essa facilidade, né, de chamada de vídeo, isso, aquilo, que a gente já mencionou, mas aí hoje conversando com meus pais, com a minha mãe, que chorou muito, meu pai mais firme, me ajudando, e aí quando você se torna pai, você vai vendo, né, às vezes minha filha vai no passeio da escola, precisa dormir um dia fora, o coração fica, e são as etapas da vida que você tem que ir vencendo, e só quando você é pai que você vai vendo as preocupações, né? A gente, quando é adolescente, a gente acha que é dono do mundo, acha que tem razão. O pai e a mãe já não tem razão para nada, tá velho, não entende. Então, por isso, a minha formação como treinador no Sub-17 me ajudou muito. Essa lida com esses jovens, porque 17 anos é uma idade danada, que eles já sabem tudo e não quer te ouvir. Então, esse aprendizado foi enriquecedor para mim também. E depois o 20 já mais maduro, já com essa transição do profissional. Aí já o profissional você vai já tendo o universo de 16, 17 anos até 30 e poucos anos. Então, o cara já resolvido. E a única maneira que eu acredito que motiva um ser humano são duas, né? São duas situações que motivam o ser humano. Uma é a necessidade, certo? E a outra é a paixão pelo que faz. Então, às vezes, você vai encontrar no profissional o cara que já é resolvido financeiramente, então, mas ele tem a paixão, então você tem que despertar isso, aquele que está ali meio apagado, fazer com que ele tenha paixão diária para poder fazer, e aquele que tem a necessidade, ele é faminto, porque ele sabe que se ele não correr, não competir, vai faltar algo na casa dele. Então, as duas maneiras que eu vejo de motivar, que o ser humano é motivado a executar. Quem fica no meio do caminho vai passar a vida e não vai deixar legado nenhum e não vai fazer falta. E dentro desse processo todo, né, tem a importância dos teus pais nisso, né? Se não fossem eles e de tantos outros atletas, né, com quem a gente conversa, sempre os pais... eu tenho um filho de 9 anos, tenho uma filha de 3 anos. É difícil você imaginar tendo uma coragem de largar no sentido de deixar o filho partir tão cedo, sair da tua asa ali e viver um sonho que pode se tornar realidade. Ou frustração. Muitos se frustram. A importância dos teus pais nesse sentido, né? Muitos se frustram no caminho. Eu tive a possibilidade de sair com meus 13 anos para o Atlético Mineiro, então lá do Espírito Santo, então vai muito time do Rio, de Minas e da Bahia. Então eu tive, a primeira oportunidade foi para o Atlético Mineiro, aí eu tive depois Vasco, Vitória, ali aqueles times também com a possibilidade, mas meu pai nunca deixou, só me deixou sair com 15, que era o meu último ano de escola. Então, eu tinha que finalizar a escola, o estudo ali, pelo menos ali o 2º grau. Então, esse era o combinado. E eu tive uma felicidade gigantesca, que a gente vai para Piracicaba, e em Piracicaba era uma fusão do Juan Fig, né, com o comandante Rolim, Tan e o Juan Fig, um dos maiores empresários, os dois, infelizmente, não estão mais conosco, e no 15 de Piracicaba. E lá era obrigatório, então tinha tudo, assistência social, psicólogo, estudo, cobrava, se você não tivesse nota, você não ia para jogo, era bem rígido, então isso ajudou bastante. Só que aí em 6 meses a gente sai, vai para Jundiaí, no qual eu permaneci por muitos, muitos anos. E lá em Jundiaí a mesma coisa, o Lozano entrando, o Lozano paulista, e com as mesmas ideias.
com todos esses profissionais ajudando. Então, um simples fato de você não arrumar a tua cama, você era punido. Você não ia para jogo, se você não tivesse nota, você não ia para jogo, você ficava fora de treino. Então, tinha várias questões disciplinares que ali ele não estava formando somente o profissional. O Paulista sempre teve essa preocupação de formar pessoas, profissionais para outra área, porque às vezes de 100 garotos, todo mundo não vai virar. Sim. Então, o futebol tem espaço para médico, para treinador, para o preparador físico, para auxiliar, para analista, fisiologista, várias coisas ali dentro que você pode trabalhar dentro do futebol. Então, lá eles sempre estimularam a gente a estudar, então às vezes dava bônus, e depois a gente jogava os campeonatos regionais, Jundiaí dava bolsa de... Então, o clube fez uma parceria com a faculdade, que era a Faculdade de Educação Física, então dava bolsa para nós. Então, sempre o Paulista estimulou. E tivemos excelentes profissionais que nos ajudaram bastante. Então, vou nem mencionar aqui que são muitos aí que hoje estão na bola, e senão eu vou acabar esquecendo um ou outro ali, mas que nos ajudaram muito na formação como homem. Então, hoje, grandes amigos meus que jogaram conosco, a base era muito boa, uns continuaram jogando futebol, se tornaram grandes atletas, outros hoje são médicos, são CEO de empresa, trabalham em telefonia, tem farmácia, é professor de educação física, dá aula em direito. Então, muita gente, graças a Deus, está todo mundo bem encaminhado. Então, daquele grupo que a gente vivenciou desde de sub-17 ali, né? No que não é sub, era juvenil e depois juniores. Então, todos ali, cara, a grande maioria sempre direcionado, ou estão no futebol, ou estão em outro segmento, mas também sendo bem-sucedido, construíram as suas famílias. Então, hoje a gente tem o nosso grupo lá, a gente fica feliz que, mesmo aqueles que não continuaram nessa batalha de campo, de futebol, estão em outros segmentos também estão felizes. E a recompensa é você poder ajudar teus pais. É isso aí. Foram eles que que nos ajudaram. Graças a Deus, hoje a gente está caminhando aí, está indo. Eu tenho uma irmã que a gente pôde ajudar também, o futebol ajudou. Uma é formada em Direito, já exerce isso aí. A outra tem tem empresa lá, então também está caminhando. Então a gente fica feliz de estar todo mundo aí caminhando. Eu tenho certeza que o pai e a mãe estão felizes da vida, né? Seu Humberto Louser e Dona Marisa estão felizes porque criaram 3 filhos aí que sempre dentro das diretrizes deles, sempre respeitando e, graças a Deus, procurando fazer o bem para o próximo. Pô, que legal, que história bacana. Louser, obrigado, cara. Valeu. Obrigado demais pelo papo, pelas histórias, pela conversa e por abrir aqui, né, seu coração, sua trajetória aqui pra gente. Obrigado, cara. Não, conta comigo, o papo contigo é sempre bom. E numa outra oportunidade, se quiser, a gente entra na questão tática, mais coisas ali para a gente poder estar dividindo com o teu público. Certo? Então é sempre um prazer, sempre disponível aí. Nós estamos próximos. Quando precisar, estaremos sempre às ordens aí. Beleza. Muito obrigado. Valeu, um abração. Fica com Deus aí. Amém. Sucesso na caminhada aí a todos vocês. É isso. Meu povo, obrigado. Você conferiu aqui o bate-papo muito legal com o Humberto Louser, o técnico do CRB. E vamos embora, meu povo. Vai ter mais conteúdo aí, tem mais entrevistas para vocês acompanharem em breve. Valeu! A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo. Virar notícia. Correr atrás. Nascer driblando tudo. Tudo mesmo. Sem abrir. Aqui é brabeza. Teimosia. Esquece. Aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. De novo. De novo, de novo e de novo. E sair pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. A Bet da Tropa. A Bet da Paula, da Luli, do Lucas. A Bet da Ana, do Luiz, a Denise. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos brasileiros.